Todos nós, em algum momento da vida, sentimos que algo maior está trancado por trás de uma porta invisível. É como se houvesse uma força esperando para ser acessada, uma espécie de código secreto, capaz de reorganizar os acontecimentos, os encontros, as oportunidades. A sensação de que existe uma lógica por trás do que chamamos de sorte ou acaso não é apenas intuição, é o reflexo de uma verdade profunda que há séculos tenta ser explicada por sábios, filósofos, místicos e cientistas. A realidade externa responde, de forma sutil, mas precisa, ao estado interno que você sustenta. O grande ponto é que a maioria das pessoas vive desconectada dessa percepção. Acorda, trabalha, consome, repete padrões. Tudo no piloto automático, como se a vida fosse uma sequência pré-determinada. Mas, e se você soubesse que existe uma ferramenta mental silenciosa presente em cada um de nós que pode alterar essa programação? Não estamos falando de mágica, mas de estrutura interna, de reordenação consciente da mente e do campo que nos cerca. Essa ferramenta é o que vamos chamar aqui de fórmula mental primária. Ela é a base para qualquer transformação verdadeira, e ela começa pela forma como você interpreta o mundo. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas reagirem de formas completamente diferentes. Uma se fortalece, outra desmorona. Por quê? Porque não é o que acontece que determina o rumo da sua vida, mas sim o que você faz com aquilo que acontece. A sua lente interna define tudo, e essa lente pode ser calibrada. A fórmula começa com 3 pilares: atenção, linguagem e imaginação. O que você mais observa durante o dia? Em que você escolhe focar sua atenção? O que você repete para si mesmo? Como você se vê internamente? Todas essas respostas não são neutras. Elas estão moldando, em silêncio, a estrutura da sua experiência. E quanto mais você ignora isso, mais a vida parece fora do controle. Mas quando você assume esse poder, ainda que aos poucos, começa a ver pequenas mudanças surgirem. Um convite inesperado, um sinal. Uma solução que antes parecia impossível. É nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber. Há uma ordem inteligente que responde às vibrações internas, mas essa ordem não se ativa com pressa ou desespero. Ela responde à coerência, à clareza e à repetição consciente de um novo estado. A chave para esse novo estado começa pela autopercepção. E quando você muda a forma como se vê, o mundo responde. Reconfigurar a mente não é sobre apagar memórias ou fingir que os problemas não existem. É sobre entender que o cérebro é uma máquina de significados e que os significados que você dá aos acontecimentos moldam a estrutura invisível do seu futuro. A forma como você interpreta o fracasso, por exemplo, pode ser o combustível para um novo recomeço, ou o peso que vai te manter paralisado. E o que define essa diferença? A narrativa interna que você escolhe sustentar. Esse ponto é crucial. A história que você conta para si mesmo tem mais força do que qualquer circunstância externa. Se, ao enfrentar um desafio, você se posiciona como vítima do destino, dificilmente encontrará saídas criativas. Mas, se, diante do mesmo cenário, você se vê como alguém em processo de crescimento, mesmo a dor se torna parte de uma construção maior. E essa mudança de perspectiva, por mais simples que pareça, reconfigura os caminhos que a vida passa a apresentar. Agora, existe um fator que poucos falam quando se trata de manifestação e mudança de realidade: o merecimento. A mente pode até imaginar cenários incríveis, mas, se o sentimento interno for de desvalorização ou dúvida constante, nada se sustenta. Por isso, a prática diária do merecimento é fundamental. Ela começa por pequenas ações: cuidar de si, valorizar as próprias conquistas, reconhecer o progresso mesmo que ele ainda não tenha gerado grandes resultados. É nessa energia que a chave começa a girar. A imaginação, quando combinada com emoção autêntica, se torna um canal direto com o campo das possibilidades. Por isso, visualize sua vida ideal com detalhes. Não só o que você quer ter, mas o que você deseja sentir. Como seria acordar todos os dias com propósito? Como seria viver sabendo que tudo o que você precisa já está a caminho? Quando você começa a sentir essa vibração de forma recorrente, ela deixa de ser apenas um pensamento e começa a influenciar seu campo energético.
E o campo é o ponto de encontro entre o invisível e o visível. E aqui está o convite. Se esse conteúdo está tocando em algo dentro de você, se está despertando uma nova forma de enxergar sua vida, aproveita esse momento e se inscreva no canal. Assim você continua recebendo conteúdos como esse, feitos com intenção, profundidade e respeito à sua jornada. E me conta aqui nos comentários, em que área da sua vida você sente que precisa usar essa chave interna? Pode ser na prosperidade, nos relacionamentos, na autoconfiança. Compartilhar é uma forma poderosa de fortalecer o próprio processo, e sua história pode ajudar outra pessoa a se desbloquear também. No último bloco, vamos explorar como transformar essa mentalidade em um estilo de vida duradouro que sustenta mudanças reais e cria um novo ciclo a partir de dentro. Transformar sua mente em aliada diária não é um evento isolado, mas uma escolha que se renova a cada amanhecer. É sobre cultivar uma nova mentalidade até que ela se torne natural. Quando isso acontece, você não precisa mais lembrar de praticar, você vive a prática. E é nesse ponto que a realidade se ajusta com fluidez, porque você não está mais reagindo ao que acontece, mas criando a partir de uma fonte interna de coerência e direção. Mas como tornar isso um estilo de vida e não apenas um momento de inspiração? O segredo está na constância dos pequenos atos, acordar com intenção, cuidar do seu diálogo interno, escolher, mesmo nos dias difíceis, manter o foco naquilo que deseja construir. E, sobretudo, nutrir a confiança de que mesmo o invisível está trabalhando a seu favor. Não se trata de negar a realidade, mas de aprender a criar uma versão mais alinhada com a sua essência. A vida moderna nos distrai o tempo todo. Notificações, comparações, pressões externas, tudo isso tende a nos afastar do centro. Por isso, criar rotinas de reconexão é vital. Pode ser uma meditação ao acordar, um diário de gratidão antes de dormir, uma simples caminhada em silêncio no fim do dia. O que importa não é a forma, mas o compromisso consigo mesmo. Quando você se coloca como prioridade vibracional, tudo ao redor começa a responder de maneira diferente. Imagine que sua mente é uma antena. Quanto mais sintonizada com clareza, mais sinais precisos ela emite, e mais respostas coerentes ela recebe do campo da vida. Por isso, cuidar da qualidade dos seus pensamentos é cuidar da qualidade do seu futuro. Isso é mais que desenvolvimento pessoal, é responsabilidade criadora, é compreender que tudo começa dentro e não tenha pressa. A transformação verdadeira é silenciosa, constante e quase sempre invisível no início. Mas quando você olha para trás, depois de alguns meses de prática, percebe que já não é mais o mesmo. Você pensa diferente, sente diferente, atrai diferente. E isso não tem preço. É liberdade, é protagonismo, é consciência. Se você chegou até aqui, sinta-se parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal Poder Iluminado se ainda não fez isso. Mas mais do que isso, compartilhe sua história. Nos comentários, conte pra gente. O que você aprendeu com esse vídeo? Qual foi o insight que mais mexeu com você? E o que você pretende aplicar a partir de agora? Sua voz tem valor, e aqui nós lemos, respondemos e aprendemos juntos. Porque o despertar é coletivo, e cada semente que você planta pode florescer na vida de alguém que ainda está no escuro. Obrigado por estar aqui. Que sua jornada seja guiada pela clareza, sustentada pelo merecimento e impulsionada pela fé em quem você está se tornando. A chave já está com você. Agora é a sua vez de usá-la.